Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por mais este momento, esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui para falarmos a respeito das nossas lições, das lições bíblicas CPAD, cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Antes de começar, eu gostaria que os irmãos dessem um ok aí, se está tudo bem no som, para que a gente não tenha aquele problema que houve na quinta-feira passada, né? Quando, depois de 20 minutos, foi que fomos ver que estava havendo uma duplicação na voz. Mas, se vocês disserem que está tudo ok aí, a gente pode seguir adiante, tá bom? Desde já, queremos dar a paz do Senhor. Olha, a irmã Angelita Nunes, a paz do Senhor está dizendo que está ótimo, né? Glória a Deus. Paz do Senhor para a irmã Shirley Santos, graças a Deus. Então, irmãos, se estiver tudo ok, a gente vai prosseguir aqui, porque a lição está muito boa, como todas estão abençoadas, e eu gostaria de dar continuidade. Então, veja bem, estamos aí com o nosso gráfico esboço, tá? Nosso gráfico esboço com o título O Ministério de Eliseu, profeta Eliseu. Elias sai de cena, já estudamos na quinta passada, no domingo, né, passado, e agora estamos já iniciando o ministério de Eliseu. O textuário diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, que era ajudante de Elias. Está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática diz assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres, basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Meus amados, indo bem direto ao ponto, esta lição, todos vocês sabem, nós aprendemos na lição passada que o pedido de Eliseu para Elias foi exatamente a porção dobrada do Espírito que usava Elias. E o que nós vamos observar é que, de fato, este Espírito foi também posto sobre Eliseu, de fato que ele realmente realizou muitos milagres. A nossa lição vai tratar apenas de 3 desses milagres. E é uma bênção estes milagres, porque nós temos algo assim prático para aplicar. E é muito importante quando a gente aplica estes ensinamentos que aconteceram lá atrás, mas que têm muitas implicações para os dias de hoje. Então, o meu boa noite, a paz do Senhor para o meu cunhado aí, Kleber Rocha, que está assistindo, a irmã Valdelena Fiel, né, grande professora, a irmã Shirley Santos também. Glória a Deus. É isso aí, irmã Shirley. Estamos tentando melhorar para vocês. Então, meus amados, nós temos aí uma lição de 3 pontos, e esses 3 pontos é exatamente os 3 milagres que ocorreram na gestão, digamos assim, no ministério de Eliseu. Nesta lição, tá bom? Porque são vários outros. Acredito que não dá para falar de todos eles. Mas você pode pesquisar, existem gráficos aí que está falando sobre os milagres, né? Muitos milagres, maravilhas que foram operadas por meio do ministério deste grande profeta de Deus chamado Eliseu. Então, a lição se divide em 3 pontos, que fala da salvação que, através de Eliseu,
Deus operou nesses 3 reis, dos exércitos. O tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva, né, que é aquele milagre que todos nós conhecemos. Os pregadores pregam bastante sobre ele, tá bom? E o terceiro tópico está falando sobre a morte que havia na panela, aquele milagre que aconteceu lá do ensopado envenenado, que através do profeta, não é, Deus fez o milagre e tirou o veneno da panela, que aliás eu quero que você fique até o final, irmão, porque deixa eu te falar uma coisa, existe uma aplicação muito interessante desse veneno na panela nos dias de hoje, tá bom? Então preste atenção, que nós estamos pregando um evangelho, o evangelho de Cristo, mas há muitos outros que estão trazendo falsos evangelhos, tá bom? E isto é veneno na panela. Tem muito crente que está comendo este veneno na panela e é por isso que há muitos fracos e doentes, para usar uma expressão de Paulo, porque não consegue discernir o corpo de Cristo, não consegue discernir o Evangelho de Jesus e estão comendo esses falsos evangelhos, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui para os irmãos, passando o nosso gráfico esboço, o esboço, o slide da nossa lição propriamente dita. Então a nossa lição, irmãos, vai falar esse ponto aqui de Eliseu, quando ele salva esses 3 reis e seus exércitos. Então, ela se divide assim, ó, reis bons e maus, 3 reis vão à guerra contra os moabitas e a predição de Eliseu, tá bom? Você pode, irmão, fazer o seu comentário aí, tá bom? Deixar aí a sua mensagem, dizer de onde você está vendo. E se Deus tocar no seu coração, você pode também compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra, a esse estudo bíblico. Ok? Então vamos lá. Nesse ponto aqui, Eliseu salva 3 reis e 3 exércitos. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos porque a nossa proposta é um estudo mais visual, tá bom? Então, eu quero fazer algo diferente hoje, mas não fugindo da lição, né? Em absoluto, nós vamos fugir da lição. Estamos aqui cada vez mais atrelados a o que está na lição, porque ela também é derivada da palavra de Deus, tá bom? Então, meus amados, aqui está falando dessa guerra desses 3 reis. O primeiro ponto está falando dos reis bons e maus, vocês sabem, né? Geralmente os reis de Judá eram reis bons e os reis de Israel eram aqueles reis que iam após outros deuses. Então, esse foi um problema que surgiu desde lá com Salomão, porque como a gente tem falado aqui para os irmãos, Davi ele cometeu muitos erros, especialmente nessa questão familiar, mas Davi não cometeu erros na questão de adoração a Deus. Ninguém pode dizer que Davi era um idólatra, o que já aconteceu com o seu filho, Salomão, e com os outros reis que se seguiram, não é? Tanto é que é daí que vai surgir essa divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, Judá, Israel, que nós já aprendemos. Então, os reis de Israel, geralmente eles eram reis idólatras, eram reis maus, que não seguiam a lei do Senhor, e constantemente Deus permitia que os problemas vinham até eles, tá bom? O que é que nós temos aqui para a gente
poder conversar com os irmãos sobre esse ponto 2, que fala 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Então, você tem o rei Jorão, que é o rei de Israel, tá? Então, rei Jorão, rei de Israel, e temos o rei Josafá, que é o rei de Judá, e temos também o rei de Edom. O rei de Edom, ele nem é citado aqui, porque alguns estudiosos dizem que ele é uma espécie de governador nomeado por Josafá. Mas aqui ele consta como um rei de Edom, né? Evidentemente por ser menor, uma cidade menor, com poucos soldados, mas era também nomeado por Josafá. O que é que aconteceu que estes 3 reis se uniram para uma batalha, para uma guerra? Olha lá, irmão, você está vendo a imagem? Então você está vendo ali a imagem, não é de um exército, mas na verdade eram 3 exércitos. 3 exércitos. Contra quem eles estavam lutando? Contra quem eles iam lutar? Eles iam lutar contra o rei Mesa, ou Messa, como queiram falar. Era o rei de Moabe. Esse rei de Moabe, segundo alguns autores, a gente pode dizer que ele era ovinoculturista, ou seja, ele cuidava, era criador de carneiros, de ovelhas, e ele pagava um imposto anual para o rei de Israel de 100.000 cordeiros, tá? E 100.000 lãs, e que eles pagavam para Israel, no caso para Acabe, para o filho de Acabe. Porém, o Acasias, não é? Quando Acasias morre, porque ele fica só 2 anos no poder, então quem assume aqui é esse irmão dele, o Jorão. E o Mesa, ou Messa, esse rei de Moabe, ele simplesmente diz: não vou pagar mais impostos. Não vou pagar mais impostos, tá? Então aí a guerra estava declarada. O Jorão, ele pede a ajuda de Josafá, para ver se Josafá ia lá com ele, para ajudar nessa batalha, ok? E também a ajuda do rei de Edom. Josafá prontamente se prontifica a entrar nesta batalha, ajudando o rei de Israel, Jorão. Irmãos, essa história, apesar de ela ser contada do ponto de vista dos moabitas, mas ela está escrita, registrada, além da Bíblia, também na chamada Pedra Moabita, tá bom? Então, a Pedra Moabita é um outro tipo de registro aonde está essa história também colocada lá. Isso é muito importante para que a gente tenha a convicção de que, de fato, esses eventos ocorreram. Então, é muito bom quando a gente vê outras fontes que não seja apenas a Bíblia. Claro que nós cremos na Bíblia, mas como há muitos críticos, não é, do texto bíblico, especialmente por dizer que foi escrito há muito tempo, que não tem provas arqueológicas, pois muito bem, a Pedra Moabita é uma prova arqueológica de que esses eventos de fato aconteceram. Muito bem, irmãos. Então, o que acontece? Esses 3 reis se juntam para lutar contra o rei Mesa de Moabe. E eles elaboram uma estratégia, tá bom? Eles vão por um certo caminho para tentar cercar o rei, mas a verdade é que houve um empreendimento muito grande nesta guerra. E eles nem chegaram, pelo menos pelo texto bíblico, eu não sei, os irmãos podem ter alguma opinião diferente, não dá a entender aqui que eles tiveram um confronto direto, pelo menos nesse primeiro momento, até surgir o problema, que é, aliás, quando surge o problema, é que entra Eliseu, a figura de Eliseu, que você está vendo aí, né, a imagem
simbolizando um profeta, tá bom? Então, eu acho importante, irmãos, porque se você tiver o domínio sobre o assunto, você pode dar a aula apenas com essas imagens e com certeza isso vai ficar gravado na mente do aluno. Então, o que é que acontece? Eles elaboraram uma estratégia, mas a estratégia deles fracassaram. É exatamente quando entra o rei Jorão, dizendo que o Senhor tinha entregado esses 3 reis, que era ele, Josafá e o rei de Edom, para o rei Mesa de Moabe. Ou seja, ele estava admitindo que a derrota deles, desses 3 reis, era uma possibilidade e estava atribuindo isto a Deus. Olha que coisa interessante. Ele fez, esse rei, ele fez algumas reformas, mas ele não chegou a ser um rei, digamos assim, que adorasse plenamente ao Senhor. Tá bom? Então, alguns desses reis, por isso que quando a gente coloca os gráficos, alguns irmãos dizem assim, mas esse determinado rei, ele era bom, ele não era bom. A gente pode dizer que eles ficavam assim no meio termo, tá bom, irmãos? Com exceção de outros reis que eram de fato reis que adoravam a Deus, no caso aqui Josafá. Tá? Então Josafá a gente pode dizer que é considerado um rei bom, porque ele adorava a Deus. Mas esses outros, eles eram misturados. Muito bem. Aí este rei Jorão, ele vai e atribui o possível fracasso deles para Deus, a possível derrota deles, que ainda nem tinha acontecido, mas por causa do problema. E qual foi o problema, irmãos? Eles estavam levando exércitos. Claro que numa campanha militar, você tem... não é algo que é resolvido em um dia, em horas. Não, são dias, às vezes meses, tá bom? E é claro que é preciso levar suprimentos. Então, eles estavam levando ali os seus bois, levando também a comida para os soldados. O caso é que Edom, vocês podem ver por essa imagem aí, tá bom? Essa imagem é uma imagem aproximada lá da Palestina, dessas regiões. Você vê que é uma região montanhosa, tá bom? Desculpa, Edom não, Moabe, tá? Moabe é uma região montanhosa, tá? E é claro que ela é também desértica. Então, aquela questão do deserto, da escassez, aquilo ali pesou muito, principalmente para os animais que eles estavam levando. Então, ele já estava admitindo, o rei Jorão, porque não havia água para alimentar os animais, para saciar, não é, a sede dos animais e nem dos soldados. Então, ele já estava admitindo que estava perdendo a guerra, quer dizer, era uma morte já anunciada. E o que nos chama a atenção aí é que é nesse momento que eles resolvem buscar a Deus de alguma forma. Aqui entra a primeira lição que a gente precisa aprender, não é, irmãos? Nós, infelizmente, buscamos a Deus apenas quando a situação está difícil e complicada. É quando entra aqui Josafá, e Josafá então resolve dizer, olha, não tem aqui nenhum profeta, não é? É o que está na nossa lição. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos de Israel, aqui está, ou por aí está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, aquele profeta que estava ajudando a Elias. Então ele estava ativo ali. Eles então resolvem ir até Elias para consultar, para ver o que é que eles tinham que fazer, se Deus iria dar a vitória para eles, né?
Paz do Senhor para a irmã Cléo Souza, irmão Israel Rodrigues. Continue conosco aí, irmãos, porque tem coisas muito boas aqui nesta lição para a gente aprender. Então, eles vão até Eliseu, tá? Eles expõem a questão para Eliseu, para o profeta do Senhor. E Eliseu, irmãos, até tem um pastor aí que eu assisto os vídeos dele, ele diz que Eliseu não era assim, aquele profeta muito amistoso. Ele era um profeta assim, não é sério, né? Tanto é que quando eles chegam lá com ele, Eliseu ele diz assim: olha, vocês não querem ir atrás lá do profeta de vocês? No caso, falando para Jorão, que ainda estava misturado com a questão da idolatria, não é? Porque é interessante. Então, significa dizer que os deuses que eles estavam adorando lá não estavam ajudando em nada nesta guerra. Aí eles vão consultar um profeta de Deus e o profeta dessa forma fala assim para eles, né? Você não quer ir lá consultar os seus deuses, mas eles insistem ali com o homem de Deus e a resposta dele foi esta que está aqui na lição. Olha, vive o Senhor dos Exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha só, irmãos. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Jorão, se não fosse Josafá, que é um rei bom, que é um rei adorador do Senhor, eu nem te veria, eu nem queria te ver. Mas ele resolve ajudar, resolve intervir ali naquela situação para consultar o Senhor por causa de Josafá. Por isso que é bom, não é, irmãos, a gente se acercar de pessoas de Deus, que têm a bênção de Deus, que abençoam também aqueles que estão ao seu redor. Isto é muito importante, tá bom? E aí, o que é que Eliseu pede? Eliseu pede que eles trouxessem um tangedor. Aqui nessa tradução diz um tangedor, mas em outras traduções está falando um arpista, ou seja, um músico. Meus amados, para que Eliseu pede um músico? Ele pede um músico para que esse músico pudesse entoar, tocar lá hinos e através deste toque, desta harpa, criasse um ambiente propício para que ele fosse usado por Deus naquele momento. Meus irmãos, é muito importante e significante isso daí, tá bom? Para você que é músico, para você que gosta da música verdadeira, do louvor verdadeiro ao Senhor, tá bom? Não de um louvor secularizado, como a gente está vendo aí acontecer, porque existe uma diferença, é preciso entender isso. Tem muita gente que está juntando as coisas, então de repente uma música que é para louvar a Deus, eles estão secularizando, estão colocando lá, ou então uma música que não é para louvar a Deus, que não é para glorificar o Senhor, estão colocando dentro da igreja, e isto é um problema, tá bom? Então precisa haver esta separação. Você vê aqui que quando este músico, este arpista, começa a tocar a sua harpa, e é importante que a música foi usada também quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito maligno que estava em Saul, ele se retirava, tá bom, irmão? Então veja, meu querido irmão, se você milita nesta parte da música, continue com a música autêntica,
verdadeira, que glorifica a Deus, que atrai o Espírito Santo, tá bom? Que atrai, digamos assim, este espírito profético para ser usado em prol da casa do Senhor. Você vê que no Novo Testamento, Paulo fala sobre cânticos espirituais. Então, quem é das antigas, como costumamos dizer, você ainda se lembra daqueles cânticos espirituais, quando Deus usava as pessoas em profecias e geralmente havia esse cântico espiritual em línguas estranhas e aí Deus profetizava. Então, você percebe, é por isso que hoje há estudos nesse sentido de mostrar que havia sim manifestações do Espírito Santo de Deus de maneira mais forte, mais contundente no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento você tem cânticos espirituais e aqui no Antigo Testamento você tem a música sendo usada para influenciar um profeta, para que criasse um ambiente propício, visto que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, então um ambiente propício estava sendo criado para que o profeta fosse usado por Deus, meus amados. Que coisa maravilhosa! Bom, irmãos, está tudo bem aí? A irmã Shirley está dizendo que está falhando. Ah, tá bom. Então vamos lá, irmã Shirley. Dê uma olhada aí na sua internet, tá bom? Porque aqui está tudo certo. Veja aí. Vamos continuar, meus irmãos. A irmã Angelita Nunes, né? Tá perfeito. Vamos continuar. Mas é isso, irmãos. Eu quero que vocês nos dêem esse feedback para a gente poder fazer a coisa direito. Tá bom? Olha só, meus amados. Quando o músico toca a sua harpa, o Espírito de Deus vem sobre Eliseu, então ele começa a profetizar e ele profetiza essas duas coisas importantes. Olha, vocês precisam cavar vocês precisam cavar covas, tá bom? Covas. É por isso que esta imagem, essa primeira imagem que você está vendo aí, tá bom? Você percebe isso, né? Tá desse lado aqui, né, irmãos? Bora lá? Tá desse lado aqui, essa imagem onde você tem como se fosse uma espécie de piscinas, tá bom, irmãos? Covas, né? A Bíblia aqui chama de covas. Porque a promessa, a profecia era de que Deus iria fazer jorrar água. Alguns estudiosos dizem que provavelmente destas montanhas, essas águas, Deus iria fazer jorrar estas águas, ou assim, ou de dentro da terra, porque a Bíblia é clara em dizer que não haveria, portanto, chuva, essa água não era por causa de chuva, não era por causa de vento, era por causa da intervenção direta de Deus nesta questão, tá? Então, e depois também, a segunda coisa que o profeta, ele vaticina, ele profetiza, é de que Deus iria dar a vitória para eles. Deus iria dar a vitória para eles. Meus amados, claro que aqui entra essa questão, da responsabilidade humana. Deus opera o milagre, mas ele exige a participação humana. E não é que ele não tenha poder, é porque ele quer que a gente também se esforce. Nós temos batalhas na Bíblia onde Deus simplesmente só mandou que o povo marchasse e cantasse, porque as muralhas era ele que iria derrubar, tá bom?
E não adianta alguém inventar coisas, porque querem dizer que o barulho das trombetas, não é, causou um tipo de ruído nas muralhas e elas caíram. Não, senhores. Elas caíram pelo poder de Deus, enquanto eles cantavam, enquanto eles adoravam. Então é importante nós sabermos disso daí. O povo, os exércitos, os soldados tinham que fazer isto, cavar estas covas para que a água viesse, tá bom? E aí acontece exatamente isso. A água veio, tá? Esta água foi depois vista pelo exército inimigo, no caso aqui os moabitas, e esta água causou um reflexo na visão deles, de maneira que eles viram que essas águas estavam como que avermelhadas, ok? E isto fez com que eles inferissem, deduzissem que os três reis, os três exércitos haviam lutado entre si e eles estavam então mortos. Então, quando eles chegam neste local, na verdade era uma emboscada, porque o povo de Israel estava, o exército de Israel com o exército de Judá, o rei Josafá e de Edom estavam esperando, foi só uma distração para eles, uma emboscada, porque aí o exército avançou e dizimou aquela nação dos moabitas. Tá bom, meus amados? Olha, irmãos, que coisa interessante. Eu quero pelo menos colocar aqui 3 lições para a gente passar para o segundo milagre, tá? 3 lições, ou pelo menos 2 lições. Eu já falei algumas outras, mas eu quero colocar pelo menos 2 lições importantes que a gente aprende com isso, tá? E é aplicação para nós. Primeira coisa é que nós precisamos recorrer ao Yahvé Tsevaot, ao Senhor dos exércitos. Se você está numa batalha, se você está numa guerra, eu não sei qual é a tua batalha, eu não sei qual é a guerra que você trava, seja guerra externa, seja guerra interna, que também são guerras, Paulo fala sobre isso, guerras interiores, são guerras que nós travamos contra a nossa própria pecaminosidade, contra a própria carnalidade, contra coisas que precisamos vencer, inimigos internos que precisamos vencer. Eu quero te dizer que você, na sua força, no seu poder, na sua intelectualidade, na sua aparente, engenhosidade, você não vai conseguir vencer. Mas você vai conseguir vencer quando você invoca, quando você clama, quando você chama pelo Yahvé Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Lembra do que está no Salmo? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jorão e aqueles outros reis, Josafá, até o Josafá e Edom, eles tentaram vencer com a sua estratégia, mas não deu certo. Foi somente quando eles clamaram a Deus, quando eles clamaram ao Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos Exércitos interveio naquela situação através de Eliseu. Então fica esta lição. Vamos invocar, vamos clamar, vamos pedir, vamos suplicar pelo Senhor dos Exércitos, porque é Ele que vence as nossas batalhas, é Ele que vence as nossas guerras, é Ele que vence os nossos gigantes, é Ele que vence os exércitos que se levantam contra nós. E neste tempo final, antes da vinda do Senhor, muitos inimigos vão se levantar contra a igreja, porque o mundo ele já está no maligno. Então Satanás não vai lutar contra o mundo, ele vai lutar contra aquele que está no mundo, que é o único
que está fazendo frente ao diabo, que é o Espírito Santo através da igreja. Então nós somos a luz do mundo e somos o sal desta terra. Então é contra nós, é contra a igreja do Senhor que Satanás vai lutar, e aí é que nós precisamos cada vez mais suplicar ao Senhor dos Exércitos que venha lutar por nós, irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que a gente aprende é que nós devemos obedecer à sua palavra. Se nós queremos ser vitoriosos nas guerras que nós travamos, precisamos entender que a obediência à palavra de Deus é primordial. Não há vitória sem obediência à palavra de Deus. Aquilo que Deus manda fazer, devemos realizar, devemos obedecer. E com certeza a vitória está garantida no nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Segundo milagre. Tá tudo bem aí? Os irmãos estão conseguindo ouvir direito? Glória a Deus, né? Então vamos lá. Vocês podem comentar também, tá? Podem deixar aí o comentário de vocês sobre estes assuntos, porque eu acredito que são assuntos maravilhosos que a gente só tem que aprender, né? E aplicar na nossa vida. Então, meus queridos, olha só, o segundo milagre, a Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então, aqui a nossa lição, claro que ela vai falar da situação familiar das viúvas de Israel. O nosso comentarista trata disso muito bem, né? Ele fala sobre a situação da família, porque esta senhora, ela ficou viúva, o seu esposo morreu. A Bíblia deixa claro que o esposo dela era um dos profetas, servo de Eliseu, mas ele havia morrido e ele deixou dívidas para a esposa pagar. Ele deixou dívidas para a esposa pagar, tá? E o que acontece, irmãos, é que naquela sociedade, a sociedade patriarcal de Israel daquela época, porque hoje você tem uma mudança nesse sentido, não que o homem tenha deixado de ser cabeça, mas sim que a mulher também ela está ajudando o homem nesse sentido, não é? Então, Eliseu, esta senhora que ficou viúva, ela ficou com um problema muito sério, porque o seu esposo, que havia morrido, deixou muitas dívidas para ela pagar, tá bom? E ela não tinha como pagar essas dívidas. Ela tinha os filhos, não é? E o marido havia morrido. Ela não tinha condição nenhuma. Mas o que nos chama a atenção é que ela vai buscar a solução aos pés do homem de Deus. Meus amados, uma das primeiras lições que eu aprendo aqui é que a gente precisa buscar solução aos pés de quem de fato pode nos ajudar. Então ela vai buscar ajuda ao profeta Eliseu, ela leva o caso, ela leva a situação para o profeta Eliseu. É bom que a gente diga, e o comentário está excelente nesse sentido, porque como eu falei para vocês, a mulher, quando ficava viúva, naquela sociedade israelita, daquela época, era uma situação muito difícil, porque ela ficava numa situação de penúria, ela ficava vulnerável econômica e socialmente. Então, ela era classificada como alguém inválida, como alguém que não tinha nenhuma utilidade. E frequentemente isso causava, por exemplo, que essas mulheres elas fossem virar mendigas, pedintes, porque não tinha situação, não tinha quem as ajudasse nesse sentido, não é? Se ela fosse mais nova, era possível, por exemplo, que ela virasse prostituta para poder ajudar
na família. Então era uma situação complicada, uma situação difícil, porque ela tinha filhos. Então dá-se a entender que era uma senhora já de idade, tá? Então, claro que ela ia virar uma pessoa desvalida, ou seja, uma pessoa marginalizada, à margem daquela sociedade, tá bom? Então, meus irmãos, era uma situação difícil a situação daquela senhora. Ela vai até o profeta para pedir ajuda. E o que me chama a atenção é que o profeta, ele diz assim, olha, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Porque eu entendo que o que o profeta Eliseu está dizendo, em outras palavras, era que estava tudo certo, no sentido de que a lei estava sendo aplicada. Por quê? Se ela estava em dívida, se havia credores, e esses credores, desculpa, a viúva, se ela não tinha recursos para pagar os seus credores, o que era feito para que sanasse essa dívida? Ela teria que entregar os filhos como escravos, como servos, para pagar a dívida dela. E é claro, não é, irmãos? Eu imagino que uma mãe não ia querer isso para o seu filho. Então, mas isso estava dentro da lei que foi escrita, não é, por Moisés, Deus inspirando a lei, então foi escrita por Moisés, porém também havia na lei que deveria ter um cuidado, ter-se o cuidado com os órfãos e com as viúvas. Está na lei também isso. Deus não desamparou ninguém, né? Claro que havia aqui a proteção para aquela pessoa que emprestou e agora está querendo o seu dinheiro que foi emprestado, tá? Então, quando Eliseu diz, olha, o que eu posso fazer? Ele realmente não podia fazer nada porque estava tudo dentro da lei. Ou seja, os credores estavam certos, né? Mas a mulher estava numa situação difícil. Então, alguma coisa precisava ser feita no meio deste impasse. A irmã Cléo Souza diz, obediência para a bênção. A obediência gera bênção, desobediência gera maldições. É isso aí, irmãos. Graças a Deus, é isso daí. Tá? Então, meus queridos, o que é que acontece aqui? Perante a lei, aquela mulher, não havia nada que Eliseu pudesse fazer, porque estava certo os seus credores. Porém, claro que ela não podia ficar naquela situação e nem perder os seus filhos, porque a situação dela iria ficar ainda mais complicada, posto que os filhos é quem, de certa forma, assumem, não é, o lugar do pai quando estes falecem. Então, é claro que ela ia ficar numa situação muito mais difícil. O que é que o profeta diz, né? Então, ele fica sabendo que ela tem uma botija com azeite, nesse sentido aqui, se assemelha com o milagre lá de Elias, porque também aquela mulher tinha pouca farinha, né? Tinha só uma farinha para um bolo, ia fazer, e ela dizia claramente que depois disso ela iria morrer, porque não tinha nada para comer. E esta daqui já era diferente, porque além dela ter só isto, ela ainda estava devendo. Olha como a situação dela, irmãos, era diferente, tá? Era mais complicada nesse sentido. Então, o profeta pergunta, o que é que tu tens? O que é que tu tens? E ela diz, né, que tem azeite. Meus queridos, novamente aqui o poder de Deus vai entrar em ação, mas é preciso que a gente entenda que Deus, ele age de acordo com aquilo que nós nos dispomos a ter, a doar. Isso aqui me lembra muito a questão da multiplicação dos pães e peixes, quando levam o problema para Jesus e dizem, olha, Senhor, a multidão está aí, eles precisam se alimentar, e Jesus diz, alimentem vocês eles. E os discípulos disseram, claro, Senhor,
nós não podemos fazer isso, né? Mas aí Jesus perguntou, o que que vocês têm? É mais ou menos a pergunta aqui de Eliseu para esta mulher. O que que você tem, né? O que é que eu e você temos para Deus, para que Deus opere o milagre, meus irmãos? Tá? Volto a dizer, não é que Deus não tenha poder para fazer, mas é porque Ele exige que uma parte também seja feita por nós. Então, quando os discípulos dizem, olha, Senhor, tem aqui um garotinho que tem 5 pães e peixes. Então, ele pega aqueles pães, há aqueles cestos ali que eles também conseguem, e ali a multiplicação dos pães e peixes acontece. Mesma coisa acontece aqui nesta questão, porque ela tinha somente uma botija de azeite, como diz o nosso comentarista. Uma única botija de azeite, tá? O que o profeta diz para ela fazer? Ele diz, olha, vá buscar bastante vasilhas, muitas vasilhas, é dito lá, vá buscar bastante vasilhas. E ela então, claro, ela não tinha essas vasilhas, mas ela vai buscar com os seus vizinhos, tá bom? Então ela vai buscar as vasilhas e o profeta diz para ela, olha, você vai, fecha a porta e lá com a sua família você vai deitar, você vai lançar este azeite nestas vasilhas e aí o milagre vai acontecer. Meus amados, a mulher fez como o profeta disse, ela foi atrás das vasilhas, ela entrou com a sua família dentro da sua casa, tá bom? Ela deitou o azeite, ou seja, ela derramou o azeite sobre as vasilhas, que eram vazias, porque o profeta tinha dito, olha, você vai pegar vasilhas vazias, jarros vazios. E ela faz exatamente isso. Meus queridos, o que é que a gente aprende? Quais são as lições importantes que nós precisamos aplicar e que você, professor, pode transmitir isso também para os seus alunos? Primeira coisa que a gente entende aqui é o seguinte, novamente, obediência à palavra de Deus. Porque quando ela vai procurar o profeta, e o profeta diz que ele não tem muita coisa para fazer na situação dela, porque os credores estavam certos em cobrá-la, mas ele entendia a situação dela, mas ela está indo em busca do profeta, né? E profeta de Deus, homem de Deus, ele, claro, vai agir na autoridade, na direção do Espírito Santo de Deus para resolver problemas e situações, né? Então ele dá essas ordens para ela, para que ela arrume muitas vasilhas e também diz que lance o azeite nas vasilhas. Ela obedece diretamente à palavra do Senhor por meio do profeta. Por isso que é importante a obediência da palavra. Por isso que é importante, professor, o seu trabalho como professor da escola dominical, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então a fé, ela é gerada a partir do momento que a palavra de Deus ela é ensinada. Por este motivo, Satanás tem muita raiva desse trabalho da escola bíblica dominical, quando todo domingo nós estamos lá para ensinar a palavra de Deus e quando nós temos essa experiência de estudar a palavra e aplicar a palavra dentro de nós. Então, nós precisamos entender que a obediência à palavra de Deus, como a nossa irmã falou aqui, gera bênção. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. É exatamente isso que nós precisamos entender, tá? Mas o tempo que a gente está vivendo é muito difícil, porque estamos vivendo um tempo de relativismo. Então eu quero
eu quero obedecer aquilo que me é conveniente. Eu não quero obedecer aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade e que eu preciso obedecer. Tá bom? Mas essa mulher, ela não questionou. Ela obedeceu ao que o profeta disse. Ela conseguiu as vasilhas e ela fez uma coisa muito importante, que aqui entra uma mensagem que eu acredito, por isso que o comentarista diz fé, obediência e família unida. Porque quando ela obedece ao profeta, ela está também crendo. Como é que ela poderia saber que haveria uma multiplicação do azeite? Porque ela obedeceu à palavra do profeta, usado por Deus, e ela também colocou fé naquela palavra. Uma das coisas que também me chama a atenção aqui é essa intimidade familiar que o nosso comentarista aborda, não é? A intimidade da família, porque ela fecha a porta. Meus irmãos, vamos prestar atenção num ponto aqui muito interessante. Escute bem, toda família tem seus problemas, toda família tem suas dificuldades, mas nós precisamos entender que muitos desses problemas não se resolvem você colocando no Facebook primeiro, você usando as redes sociais primeiro para divulgar um problema que é seu e da sua família. Então, o que Deus diz através do profeta é: entre no seu quarto, feche a porta. Então, irmãos que estão aí, eu sei que não são muitos, isso também não importa, mas o que importa é você entender o seguinte: nós precisamos desse momento de intimidade com Deus e só a família. Então preste atenção que isto é algo que Jesus também disse. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, porque em secreto ele te ouvirá. Então, o que é que eu preciso entender? Eu vou me desconectar de tudo. E eu vou me conectar com a minha família somente com Deus. Isso é muito importante. Nada, absolutamente nada, deve impedir a nossa comunhão com Deus, especialmente em momento de grande luta, de grande batalha. Quando no ano passado aconteceu o lockdown e a situação estava difícil, né? Irmãos nossos morrendo, a situação econômica do país ficando difícil, nós nos unimos aqui e entrávamos no quarto, eu e meu filho, para buscar Deus em oração. Então, irmãos, pelo que está acontecendo aí, é momento da gente, de todos nós, fecharmos a porta do quarto, desconectarmos com tudo que é humano, com tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus e buscarmos somente ao Senhor. Esta mulher fez isto, esta viúva fez isto. A família estava unida em torno de um objetivo comum. Sabe o que aconteceu? Vitória, vitória. Então, isto é viver no sobrenatural de Deus verdadeiramente, no milagre de Deus. Deus continua operando, Deus continua usando os seus servos e as circunstâncias para nos abençoar. Eu coloco aqui também, meus irmãos, que Deus é o Deus dos necessitados, é o Deus dos desvalidos, é o Deus dos pobres, é o Deus das viúvas, é o Deus dos órfãos. Isso não tem a ver, tá bom, com ideologias, porque hoje você não pode falar essas coisas que as pessoas levam logo para o lado ideológico. Eu não quero saber de socialismo, eu não quero saber de comunismo, eu não quero saber de esquerdismo ou qualquer coisa assim.
eu quero saber que Jesus mandou cuidar destes. Quando você lê a Mateus 24, 25, desculpa, você vê lá claramente falando sobre isso, que o Senhor ele vem fazer a separação dos bodes e das ovelhas, dos que fizeram a obra do Senhor e dos que não fizeram a obra do Senhor. Então ele vai dizendo claramente: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, estava doente e foste me visitar, estava preso e foste me ver. Isso não tem a ver com ideologia, isso tem a ver com o evangelho de Jesus, com o que ele mandou fazer, porque Deus, ele é o Deus que se importa com essas pessoas. Então vamos tomar isso para nós, tá bom? Para a gente ir. Irmã Cléo Souza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É isso aí. Minha irmã Marilane, né? Parece que entrou agora. Deus abençoe. Já estamos encerrando, meus irmãos. Vamos entrar aqui no último ponto. E eu sempre disse para vocês, né, que nós temos, olha, essas imagens, elas são boas. Como eu disse para os irmãos, você pode ministrar a aula apenas mostrando essas imagens, irmãos, porque se você já tem o roteiro na sua mente e você vai permitir que o Espírito Santo de Deus fale através de você, porque eu sei, muita gente diz, mas a aula da escola dominical é uma aula, mas não é uma aula qualquer. É uma aula cujo professor é o Espírito Santo. E se ele está ali te usando, meu irmão, então não tem por que a gente engessar o trabalhar do Espírito Santo, tá bom? Então essas imagens, elas nos ajudam a entender. Você tem ali o primeiro tempo, uma mulher, o primeiro círculo, uma mulher em aflição, né? E aí você tem o profeta embaixo, dando a ordem para a mulher, e ali você tem a mulher executando, digamos assim, essa imagem do óleo sendo derramado nas vasilhas. Então isso é muito importante. Vamos lá para nós encerrarmos. Olha, morte que havia na panela. A morte que havia na panela. Vamos começar com as imagens? Começar com as imagens? Olha aí, irmãos, para você ver como é possível você dar uma aula somente com as imagens. Então, o que é que acontece aqui? Está na nossa lição. É um outro e o último milagre de Eliseu aqui nesta lição, tá bom? Morte na panela. O que é que a gente entende sobre isso daí? Eu falei para os irmãos anteriormente que havia em Israel, nesse período, esse período chamado profetismo, havia aquelas escolas de profetas. Eram como se fossem locais onde eles estudavam a lei e eles se dedicavam ao Senhor, tá bom? Buscar ao Senhor. Então você tem esses centros aí em Gilgal, em Betel e em Jericó, que é exatamente aqueles lugares aonde Elias foi visitar antes de ser assunto aos céus, tá? E é claro que eram locais onde eles tinham abrigo, tanto é que você tem aí um dos milagres que Eliseu realiza é a questão do machado que ele faz flutuar o machado, não é? Dá-se a entender que esses profetas de Deus, eles não eram pessoas que tinham muitos recursos, tá bom, irmãos? Você vê isso o próprio caráter de Eliseu, quando ele não aceita a oferta lá de Naamã, que nós vamos estudar na próxima lição. Porém, voltando aqui ao caso do machado, por que acontece esse milagre? Eles vão à floresta para tirar lenha, para tirar árvores, para aumentar ali o seu galpão, digamos assim, o seu local onde eles iam ficar abrigados. Então você vê que eles tinham
estas organizações, né? Esses locais, essas instituições, melhor dizendo, de estudo da palavra de Deus e dedicação, evidentemente. Então, é claro que eles iam para lá, provavelmente passavam algum tempo ali, não é? Quase que meio que naquele regime de internato. Então, é claro que eles precisavam de se alimentar. Então, nesse momento, acontece que esses discípulos, eles estão indo para o mato, para a floresta ali, pegar alguns pepinos, né? O comentarista diz aqui, pepinos, legumes, pepinos silvestres, tá? Então, parecido com essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Pepino silvestre. Nesse primeiro momento, vocês estão vendo essa questão desses pepinos aí nessa panela. E aí eles fazem aquele ensopado, não é? Aquela sopa de verdura, tá? De legumes. E eles estão então se alimentando. Porém, um deles percebe que aquele pepino ou aquele legume ali, aquela sopa, ela estava envenenada, porque esse tipo de pepino que foi pego era um pepino que não era comestível, né? Então alguém grita, morte na panela. E por quê? Porque ela estava envenenada. Mas eles já tinham tomado, irmãos. É impressionante isso, né? Eles já haviam tomado. Então, evidentemente que a morte ia acontecer logo em seguida, porque eles haviam comido, né, bebido essa comida aí que não era boa para eles. Quando é dito dessa forma que havia morte na panela, o caso é levado aí para Eliseu, e Eliseu então pega farinha, joga lá na panela, e ali é dito que já não havia mais morte na panela. É claro que não foi o ingrediente de Eliseu que fez com que houvesse ali uma mudança naquela comida, que de comida envenenada se tornou então uma comida boa para eles se alimentarem. Não foi. Claro que isso foi um gesto que ele fez, mas o que operou ali foi o poder de Deus para tirar o veneno daquela comida. Meus amados, que coisa interessante. Para nós encerrarmos aqui, eu quero apenas fazer uma aplicação deste caso para os dias de hoje, não é? Veja bem, você tem ali uma escola de profetas, você tem ali homens de Deus, homens sérios, homens que estão estudando a palavra, homens que estão se dedicando à lei, a conhecer mais ao Senhor, mas de repente acontece esse tipo de evento que poderia tirar a vida daqueles profetas. Mas aí Deus vai e reverte a situação. Deus muda a situação. Aquela comida envenenada, aquele ensopado, passou agora a ser uma comida que era boa para eles comerem. Qual é a lição principal que eu vejo que nós precisamos aplicar aqui? Meus irmãos, nós entendemos pela palavra do Senhor que Jesus disse, a minha palavra é verdadeiramente comida. Por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. É o pão vivo. Não é o pão envenenado. É uma comida especial para todos nós. A palavra de Deus, comparada com o pão, é comida, é bebida para nós. Agora,
quando esta palavra ela sofre alterações humanas, quando ela sofre inserções humanas, então você pode ter certeza que o que existe aí é veneno. É um evangelho envenenado. E o que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias é exatamente isso. Então você tem, por exemplo, o liberalismo teológico, que não aceita mais a inerrância da Bíblia. Pelo contrário, eles dizem que a Bíblia é cheia de erros. Existem pastores, irmãos, pastores que eram conhecidíssimos, pregavam nas nossas Assembleias de Deus, nas demais igrejas, mas hoje já diz que a Bíblia não é infalível. Então isso, de fato, é um problema, porque você abre um precedente para todo tipo de ação. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dizer de morte na panela, de envenenamento do evangelho, é o secularismo. É o secularismo relativista, que relativiza as coisas de Deus. Então diz, não, isso não é pecado, não tem problema. Você pode ser do jeito que você for. Você pode agir do jeito que você quiser agir, não tem problema. Você pode trazer coisas do mundo, digamos assim, porque o secularismo é isso, é eu pegar coisas, por exemplo, que é do secular, que é do mundo, colocando como se fosse coisas de Deus. Então, colocamos aí no nosso perfil o caso, né, de um pastor conhecido em todo o Brasil, na Assembleia de Deus, né, que ele ele canta uma música de um cantor secular dentro da Assembleia de Deus. E a questão está gerando uma polêmica, porque tem pessoas que defendem, tem pessoas que estão dizendo que não tem nada a ver, e é claro, há outros que, como eu, também não acho isso uma situação normal, embora eu tenha dito que há sim músicas, há letras de canções seculares que são muitas vezes mais elaboradas do que algumas letras evangélicas, principalmente essas mais atuais agora. Mas isso não me dá, irmãos, o direito de pegar uma música dessa e executar dentro da igreja. Por quê? Porque ela não foi feita para a glorificação de Deus. Ela foi feita para a glorificação daquele cantor, para a ovação daquele cantor, e não do nome de Deus. Então, eu já vi pelo menos três pessoas famosas, conhecidas, fazer esse tipo de situação. Mas, quando a gente fala, alguns irmãos estão dizendo que não tem problema, que é normal. E aí, sabe o que acontece? A igreja vai cada vez mais se secularizando. Quando você fala sobre essas coisas, as pessoas tentam dizer o seguinte: mas a igreja não pode sair do mundo. É verdade, mas a igreja não pode trazer o mundo para dentro dela. Então Jesus diz assim: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Uma coisa é estar para mudar a situação, e outra coisa é você absorver as coisas do mundo para dentro da igreja. Esse, de fato, é um problema. Então, meus irmãos, por isso que nós colocamos aí essa imagem, você está vendo aí, de uma espécie de armadilha, não é? Então, é assim que está acontecendo com o relativismo, com o secularismo, que está cada vez mais pegando as coisas de Deus, as coisas do mundo e trazendo para dentro da igreja,
Falta tempo aqui, mas eu vou escrever um artigo sobre isso, sobre um caso que aconteceu na década de 90, quando um líder de uma grande seita, de uma grande religião coreana, que vocês sabem muito bem quem é, não é? Ele arregimentou, ele é muito rico, né? Era muito rico porque já morreu, mas ele arregimentou vários pastores inclusive da Assembleia de Deus, para irem lá, que seria um evento, tá bom? Uma espécie de convenção, e ele pagou tudo, pagou viagem, pagou hospedagem, porque, se eu não me engano, foi no Peru ou no Uruguai que isso aconteceu, num país aqui vizinho, tá bom? Então eles levaram muitos pastores, e quando os pastores inadvertidamente foram para lá, mas alguns deles, porque teve uns que achou que não tinha nada, nenhum problema. Mas quando eles entenderam o que aquele homem estava fazendo, principalmente com os seus ensinos heréticos, dentre os quais o principal é dizer que Jesus fracassou na sua missão salvadora e que este homem, líder dessa seita, era responsável por resgatar a salvação de Cristo, e era ele. Então ele se coloca como novo Messias. Irmãos, é complicado isto. Aí a revista, uma revista de grande circulação nacional, evangélica, não existe mais ela, né? Fizeram uma reportagem sobre isso, inclusive falando que tinha um repórter lá e ele mostrou a situação de um pastor que foi chamado para pregar, e esse pastor, ele pregou exatamente esse texto sobre morte na panela, para dizer que o que estava vendo ali era um assédio, digamos assim, deste líder com os outros pastores para tentar mostrar a ideologia dele, as heresias daquela seita, para serem também absorvidas, para serem aceitas pelos pastores. E o negócio foi muito sério, e depois não deram mais oportunidade para esse pastor pregar. É desta forma, tá bom, irmãos? Então isso é algo que a gente precisa estar atento, porque nos últimos dias isso vai acontecer demais. Meus amados, eu quero apenas agradecer aos irmãos pelos momentos que nós passamos aqui, tá bom? Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Eu não respondi, não sei se os irmãos estão questionando aí alguma coisa, mas depois nós vamos responder para os irmãos, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos, tá? Que nós tenhamos uma escola dominical abençoada, na presença do Senhor, um domingo abençoado de estudo na presença do Senhor. Deus os abençoe. Amém.